Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu venho aqui nesse dia, nessa segunda-feira, começa a semana com mais uma mensagem da palavra de Deus para o nosso coração. E nessa noite eu quero te falar sobre, Apocalipse capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: Apocalipse 2: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolo, e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isso, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-te-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor, amada. Paz do Senhor, meus amados. E essa semana eu venho falar sobre as 7 igrejas da Ásia. Tem um tempo já que o Senhor tem colocado ao meu coração para estar ministrando sobre as igrejas aqui do Apocalipse. E hoje eu vou começar nessa segunda-feira falando da igreja de Éfeso. E essas igrejas, elas nada mais são do que o símbolo, de tipos de igreja, de tipo de pessoas que servem a Deus nos dias de hoje também. Então eu vou começar falando da igreja de Éfeso hoje. A igreja de Éfeso é uma igreja a qual Deus fez muitos elogios. E nós vamos falar de cada um desses elogios aqui nessa noite. Mas também ele teve, críticas ali àquela igreja. E a gente vai estar falando sobre isso. Então, ele fala, olha, João, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Por quê? Porque o anjo da igreja é o líder da igreja, É o pastor da igreja. Ou seja, Deus ele vai requerer dos líderes aquilo que tem acontecido dentro das igrejas, meus irmãos. E a Bíblia diz que ele falou, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ou seja, na sua mão as 7 estrelas, que são, ele tem na mão os anjos, os líderes das igrejas. E ele anda no meio dos 7 castiçais, que simboliza as igrejas, Se você ler aqui Apocalipse capítulo 1, versículo 20, você vai entender que ele fala: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então ele fala, aquele que na sua mão tem os 7 anjos, os líderes das igrejas, e que anda no meio das igrejas. Ele está querendo dizer isso aqui no versículo 1 do capítulo 2 de Apocalipse. E ele fala, eu sei as suas obras. Ou seja, interessante que a gente vai ver Deus falando, eu sei, eu vejo, eu conheço, não passa desapercebido de mim. E aí ele foi falando, ele foi relatando uma série de coisas que ele tem visto, que ele tem contemplado, que ele tem cuidado, que ele tem observado. A primeira coisa que ele falou são as suas obras, ou seja, o seu trabalho, aquilo que você faz para Deus. O Senhor, ele sabe, ele conhece. Por mais que você pense que ninguém vê as suas obras, o Senhor, ele está vendo as obras. Ele vê seu esforço, ele vê seu trabalho, ele vê aquilo que você tem, manejado ali com amor, com cuidado, com critério. E a Bíblia diz que também ele vê a sua paciência, porque muitas vezes, é uma luta, meu irmão, para cumprir a obra, para cumprir o trabalho que Deus tem colocado nas mãos. Mas a paciência, ou seja, o zelo, ou seja, a temperança, ou seja, a mansidão para cuidar daquilo que Deus tem colocado na mão. O Senhor falou que ele estava vendo, que ele estava contemplando. Então, meu irmão, ele fala também assim, eu sei que não pode sofrer os maus.
e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são. Tu os achaste mentirosos. Ou seja, Deus, ele estava dizendo, eu sei que você não admite engano na igreja. Eu sei que você não admite, né, a pessoa dizer que é e não ser. Porque o Senhor, meu irmão, ele sabe o que está dentro de nós. Ele conhece. Ele não vê só o exterior, como muitos irmãos veem uns aos outros. Deus vê lá dentro. Então ele estava elogiando a igreja de Éfeso, o líder de Éfeso, dizendo assim, olha, além da obra, do trabalho, da paciência, eu sei que você também não pode sofrer os maus. E que você colocou à prova todos que se dizem ser servo e não são. Você não pode, meu irmão, e nem eu, admitir engano no meio do povo de Deus. Se há engano, não tem que ser revelado, tem que ser tirado o engano, né? A mentira do meio do povo de Deus. Então Deus, ele estava observando e ele estava dizendo, eu sei, eu estou vendo, eu contemplo, continua fazendo dessa maneira que está me agradando, continua fazendo essa obra, continua trabalhando, continua com essa paciência, continua sem sofrer os maus. Continua colocando à prova os servos de Deus para ver, para cada um se manifestar quem é verdadeiro e quem é mentiroso. Porque, meu irmão, a Bíblia diz, né, que o fruto vai dizer quem é a árvore. O fruto diz quem sou eu, o fruto diz quem é você. E a igreja de Éfeso, Deus estava se agradando, que ele disse, olha, eu sei que você tem posto à prova os que se dizem apóstolos e não são. E você os achou mentirosos. Ou seja, tá cheio, meu irmão, de pessoas com espírito de engano, né? Entrando no meio, falando mentira, falando coisas que não são, né? E dizendo que são. E aí ele falou assim, eu sei que você sofre e tem paciência, trabalha pelo meu nome e não se cansa. Meu irmão, você que está me ouvindo, tem trabalhado pelo nome do Senhor, continua trabalhando, continua fazendo o melhor, continua, né? Mesmo que o cansaço venha, não desista, não desanima, porque quem está contemplando tudo é o Senhor. Às vezes o seu trabalho não é visto pelos homens, às vezes o seu trabalho não é valorizado pelos homens, mas Deus, que vê todas as coisas, ele tem contemplado a sua paciência, o seu trabalho, o seu esforço. Ele está falando aqui, né? Que você às vezes não se cansa, mesmo que você não... Muitas vezes é cansativo, mas você não se cansa. Ele está querendo dizer que você não desiste, que você continua, que você persevera. Então, Deus, ele estava fazendo um elogio nessa toda essa parte aqui da igreja de Éfeso. Porém, o Senhor falou, olha, mas eu tenho contra ti uma coisa. Tem uma repreensão a fazer, tem uma observação a fazer. Que você, ele falou assim, ó, deixou o primeiro amor. Meu irmão, tudo que a gente fizer, se não tiver amor, de nada vale. Se você não fizer com aquele primeiro amor, aquela primeira essência, não vale nada. Não adianta a gente continuar, não adianta a gente, né, perseverar se a gente deixar o primeiro amor. Está escrito aqui na Bíblia. Às vezes a gente acha, não, mas mesmo assim eu estou perseverando, mesmo assim eu estou me esforçando. Mas se abandonar o primeiro amor, o Senhor fala, volta lá onde você caiu e começa a praticar as obras com amor. Começa ao primeiro amor. Quando você, né, fazia tudo com intensidade, tudo com muita vontade, que as coisas vinham e não te desanimavam. Volta lá onde você caiu. Deus estava dizendo assim, olha, lembra, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Porque senão eu virei a ti e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se você não se arrepender. É tão forte essas cartas, meus irmãos. Essas cartas que nós vamos estar ministrando essa semana, as cartas no Apocalipse, elas são tão fortes. O Senhor, ele vê tudo que você faz, que eu faço, nada passa desapercebido. E as coisas boas, ele sempre vai elogiar, ele sempre vai incentivar, ele sempre vai dizer para você, tenho visto, tenho contemplado, tá me agradando. Mas as coisas ruins também, o Senhor vai dizer, olha, não faz mais isso, não faz dessa maneira, não faz, né? Com essa intensidade, tem que ser dessa maneira. Deus vai sempre te direcionar e me direcionar para que a gente faça algo que agrade ao coração dele, meu irmão. Então o Senhor falou, olha, se você não se arrepender, eu vou tirar do seu lugar o seu castiçal. Então, meu irmão, você que tem feito a obra de Deus, você que tem feito alguma coisa para o Senhor, que tem trabalhado, tem tido paciência, tem se esforçado, tem
revelado ali através, né, da palavra de Deus, ali quando você ministra, quando você faz algo, tudo que foi engano, tem feito tudo isso, tem agradado ao Senhor. Mas o Senhor, Ele diz nessa noite para mim e para você, cuidado com a intenção, tem que ser com amor, tem que ser com aquele primeiro amor, com aquela primeira assim, vontade de fazer, tem que ser com essência, nada pode ser superficial que eu faça e você faça. Tudo que a gente fizer tem que fazer com essência, porque quando a gente faz as coisas com essência, com prazer, com vontade, com amor, elas saem bem feitas, elas saem perfeitas muitas vezes até. E Ele fala para mim e para você, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Sempre tem uma recompensa para o seu trabalho, meu irmão. Sempre há uma recompensa para o que você fizer para Deus. Então essa noite é essa palavra. Eu estou falando sobre a igreja de Éfeso. Uma igreja que foi muito, se você for ver, ela foi bem elogiada pelo Senhor. Ela tinha uma crítica, mas essa crítica, ela foi tão forte que o Senhor falou, se você não se arrepender, eu vou tirar de você, né? Vou tirar do seu lugar o seu castiçal. Ou seja, meu irmão, não adianta tudo que você faça, porque tem uma lista aqui, ó, eu contei mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 características boas, mais ou menos, que Deus ele falou sobre aquela igreja ali. O trabalho, a obra, a paciência, não pode sofrer o mal, pôs à prova os que se dizem apóstolos, são mentirosos, sofreu, trabalhou pelo meu nome, não se cansou. Ou seja, Deus deu uma lista enorme de elogios, de características boas para a igreja de Éfeso. Mas Ele falou, olha, se arrepende aonde você caiu e volta a praticar o primeiro amor. Ele falou, tenho porém contra ti uma coisa, deixaste o primeiro amor. Era o que Deus tinha contra aquela igreja. O amor é o carro-chefe de tudo que a gente fizer. Se você falar, né? Se você fizer a obra, se você orar, se você profetizar, se você fizer tudo e não tiver amor, não vale nada. A Bíblia diz que o amor, né, amados, é o carro-chefe de todas as coisas. E essa igreja estava fazendo tudo muito automático e se esquecendo do primeiro amor, se esquecendo daquela essência do Senhor. Então nessa noite volta lá, né? Eu não sei como tem sido a sua vida, eu não sei com que intensidade você tem feito as coisas no seu dia a dia, tanto as coisas para Deus como as coisas, né, que o Senhor tem colocado na sua mão, não sei com que intensidade, mas o Senhor ele exorta através dessa palavra, faz com amor, faz com essência. Se você não tem tido amor naquilo que você tem feito, pede a Deus, Senhor, volta lá onde você caiu. Sabe como volta onde caiu? Se lembra lá no dia que você se machucou. Se lembra, porque quando a gente para de fazer com amor é porque a gente foi ferido de alguma maneira. É porque a gente foi frustrado de alguma maneira. É porque veio a decepção no nosso coração. Então a gente esfriou. Porque a Bíblia diz que por se aumentar a iniquidade, o amor se esfria. Então às vezes se aumenta as coisas ruins e aí você vai esfriando nesse amor. Você vai diminuindo nesse amor que é a essência de todas as coisas. E o Senhor diz para você nessa noite, volta lá naquele dia. Começa a pensar, começa a lembrar que dia foi que você perdeu aquele amor por o que você está fazendo hoje. Que dia foi que você deixou a essência e começou a fazer no automático. Deus não quer, por mais que você faça tudo bem feito, Deus não quer que seja feito no automático. Ele quer que seja feito com amor. Então volta naquele dia no seu pensamento, fala, Senhor, foi naquele dia que eu me senti assim, as coisas se frustraram, eu me decepcionei demais, e eu me magoei, e aí eu comecei a fazer meio que automático. O Senhor quer que você volte naquele dia, volta no tempo aí, naquele dia, né? Se arrepende e começa a praticar de novo tudo com amor. Começa a praticar tudo com muito valor, dando muito valor para o que você tem feito. E você vai ver que linda obra o Senhor vai fazer através da sua vida. Porque se não fosse isso, essa igreja não tinha crítica, meu irmão. Se não fosse isso, essa igreja só teve elogios. Vai dar uma olhada lá, Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Mas o Senhor,
ele não se agrada. A gente pode fazer tudo para Deus, mas tem que ter amor, tem que ter essência. Então volta lá nessa noite, reflete lá, volta lá onde você caiu, volta lá onde... Quando fala cair aqui, não está falando de pecado, está falando onde você deixou de fazer, né? Praticar o primeiro amor. Primeiro amor, olha, imagina o primeiro amor, meu irmão, quando você conheceu a Deus. O primeiro amor é aquilo que, sabe, aquela empolgação que você quer falar de Jesus para todo mundo, que você quer fazer tudo para agradar a Deus. Esse é o primeiro amor. O Senhor quer que você e eu, nós, nunca venhamos a perdê-lo. E se por acaso perder, faz o que o Senhor falou. Lembra onde você perdeu, volta lá, se arrepende, pega de volta. Fala, Deus, eu quero continuar servindo com amor, né? Com prazer, com alegria, com a essência do teu Espírito, em todas as coisas que eu colocar a minha mão. É assim que o Senhor quer que você sirva. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo hoje. Tem um propósito de você estar vendo essa mensagem. Conversa com o Senhor nessa noite e Ele vai te revelar, Ele vai te mostrar o propósito de você estar assistindo, né? Sobre a ministração dessa igreja de Éfeso. Por mais que a gente faça muitas coisas, nós precisamos fazer com a intenção correta. E assim nós vamos agradar o nosso Deus. Que Deus abençoe você, que você tenha uma excelente noite, um excelente início de semana e que você, né, possa receber essa palavra e entender o que Deus tem para a sua vida através da igreja de Éfeso, através dessa ministração. Em nome de Jesus. Amém.